Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Resenha Express chegando com provável escalação do Fluminense, comentários nossos e análises aqui. Fica aí que está começando o Resenha Express. Você já está inscrito no canal? É uma pergunta importante de ser respondida. Importantíssimo que vocês então se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixem um like. Dizendo isso, vocês falam que esse conteúdo é bacana, nos ajuda a crescer. Não esqueça, galera, de deixar o like e se inscrever, tá bom? Além disso, pedir pra galera dar um hype nesse vídeo, é só chegar o comentário pro lado no seu celular e dar um hype, que vocês nos ajudam demais também a crescer. Então, estamos aí esperando, aguardando aí o seu hype, que é muito importante. Galera, acabou de sair no GE a provável escalação do Fluminense. A gente vem desde ontem apurando aí se a gente conseguiria alguma informação sobre a provável escalação para o jogo de hoje. Cara, não consegui nada. Ouvi o que já sempre ouço. O Renato treinou com 3 zagueiros, treinou com 4. O Renato sempre treina com 3 zagueiros. No Brasil, ele já treinava com a opção de 3 zagueiros. Tá? E hoje parece que pelo GE ele vai tentar espelhar a formação tática da Internazionale, né, fazendo ali um 3-1-4-2 ou um 3-5-2, como vocês quiserem. E a gente vai colocar na tela aí como o GE traz a escalação do Fluminense. Seria desse jeito aí: Samuel Xavier, Inácio Thiago Silva Freitas, ali o René pelo lado esquerdo, Bernal seria o primeiro volante, Nonato e Martinelli, com Arias e Germancano no ataque. Aí só tem um problema aí, 2 problemas na minha opinião, né? Primeiro, a escalação do Germancano. Não escalaria o Germancano, porque o Germancano ele não contribui tanto na fase defensiva e não faz pivô. Então a gente não vai ter como prender a bola no ataque. É uma escalação equivocada se o Germancano for para o jogo, na minha opinião. Não faria essa escalação, deixando muito claro que vou torcer muito para que o Germancano consiga fazer uma grande atuação, mas eu não consigo entender o Germancano ser titular nesse jogo. Na boa, não consigo entender, não é algo, na minha opinião, razoável, algo que dê para achar bom. Eu não gosto dessa escalação, enfim. Mas aí é opção, né? A gente tem que respeitar a opinião do treinador, mas eu não faria isso. Acho que é uma escalação errada, tá bom? Quanto ao Ignacio, não. Gosto do esquema de 3 zagueiros. Acho que cabe muito no jogo de hoje. Mas 2 coisas eu não faria aí. Eu não colocaria o Bernal, eu colocaria o Hércules, que está jogando muita bola como primeiro volante, ao invés do Bernal, com Nonato e Martinelli, e na frente eu botaria Arias com o Serna ou Arias com o Keno, alguma coisa assim desse tipo. Acho que o Arias com o Serna caberia mais, até pela explosão que o Serna tem. Já que é para jogar nesse modelo de jogo, eu faria isso. Ou então até mesmo o Everaldo no lugar do Cano, mas não o Cano. Acho que é um erro, e também acho um erro de sacar o melhor jogador do meio de campo nosso hoje, depois do Arias, que é o Hércules. Né? Colocar o Bernal, para mim, por mais que ele seja um primeiro volante, não é uma opção razoável. Você poderia até discutir aí, dependendo, se fosse um jogo contra o City, de jogar com Hércules e os outros 3 volantes. Mas para essa escalação, para um jogo que a gente quer liberar o Xavier, quer liberar o René, né? De repente seria melhor ter o Hércules também, fazer um cinturão do Hércules jogando ali, deixando o Martinelli mais na armação, o Hércules pelo lado esquerdo, Bernal e Nonato, e o Arias na frente. E aí você chegando, Samuel Xavier e René. Mas com Cano e Arias assim, eu não acho uma escalação. As peças que estão sendo colocadas eu não concordo, ok? Mas a ideia é uma ideia inteligente do Renato, uma ideia muito interessante. O Renato está surpreendendo muita coisa mesmo, na minha opinião, a todos nós, tá? Por que eu digo isso? Porque ninguém imaginava que o Renato fosse ser um treinador que daria, né, a gente essa expectativa de ter um cara que trabalharia jogo a jogo, né? E ele tem a cada dia mais mostrado isso, que é um treinador que tem trabalhado jogo a jogo, é um cara que tem pensado jogo a jogo. Isso é realmente extraordinário para um técnico que falavam que era boleiro, que não tinha capacidade de treinar, que quem treinava não era ele, enfim. Acho que o Renato está surpreendendo muita gente com essa armação aí para o jogo de hoje, com um 3, que o pessoal vai chamar de 3-5-2, né? Mas que não é um 3-5-2. Claramente ele está tentando espelhar o esquema da Inter num 3-1-4-2. 3-1 ali porque o Bernal seria o primeiro volante, Xavier e René aberto para dar a eles a possibilidade de jogar como pontas, Nonato e Martinelli. Então, assim,
Quando se defender, vai se defender no 5-4-1, né, com a linha de 5 ali. Eu vou colocar aqui basicamente como é que o Fluminense deve se defender, provavelmente, tá? A gente vai poder ver juntos aqui e aí ter uma ideia aí disso, de como o Fluminense deverá se defender. Deverá se defender assim, galera. Vamos ver aqui juntos, né? Aqui, ó. O Fluminense é o vermelhinho, provavelmente ele vai se defender assim, ó, com uma linha de 5 aqui atrás, e aí fechando o Bernal, Martinelli, Nonato e John Arias. Deverá fazer isso aqui, ó. Deverá se defender assim o Fluminense quando tiver sem a bola com o Germancano sobrando. Quando tiver sem a bola, deverá fazer um 5-4-1 para fechar com o Arias aqui junto com o Xavier, Martinelli junto com o René. E quando tiver a bola, né, o Arias vai ficar mais à frente com o Cano, e aí o Martinelli vai cair mais por aqui, o Bernal aqui, né? Aí o time deverá fazer isso aqui, né? Quando tiver a bola. E quando tiver no campo ofensivo, eu acredito que o Fluminense vai tentar fazer isso aqui, ó. Vai tentar fazer isso aqui, tá? Provavelmente o Fluminense vai tentar fazer isso aqui, ó. Ó, quando tiver com a bola, Xavier lá em cima, e aí o 3-1-4-2, o jogo começando com o Bernal, e ele tendo a opção do Xavier aqui pela direita, do Nonato por dentro, Martinelli e o René caindo por aqui, com Germancano e Arias como atacantes. Provavelmente vai tentar fazer isso. Sim, muito interessante esse esquema, é muito interessante essa modelagem, mas eu confesso aos amigos e amigas que eu não concordo com a entrada do Bernal e a saída do Hércules e o Cano em campo. Não acho que seja razoável essas duas escalações aqui. Então o Fluminense provavelmente, quando estiver saindo para o jogo, estiver com a bola, volta a falar, ele vai sair com a bola com os zagueiros. Eu gosto muito desses três zagueiros, principalmente porque o Freitas, ele funcionava como um lateral lá no Peru, né, no Alianza Lima, ele era um lateral. Então você tem a opção do Thiago abrindo, tocando aqui no Inácio, que vai buscar o Freitas. O René vai subir aqui, ó, nas costas do Dumfries. O Xavier vai virar tipo um ala direito aqui para enfrentar o Di Marco, né? O Bernal aqui por dentro dando opção, aí provavelmente o Bernal vai vir receber bola, né? Quando pressionado, o Martinelli vai vir dar opção, né? Na pressão aqui, vão tentar buscar essa jogada aqui nas costas do Dumfries, que é um lateral que dá espaço para o René tentar atacar. O Fluminense vai tentar buscar isso aqui, e é muito interessante, porque você consegue liberar tanto o Xavier pela direita, quanto o René pela esquerda, que são laterais apoiadores, laterais que gostam de ir ao fundo, tá? Tendo a opção veloz do Arias, que é um jogador de velocidade, o Cano não, nem tanto. Eu só acho que o erro disso aqui foi a escalação do Cano. Eu acho que era até admissível o Bernal jogar. Eu só acho que não podia sair o Hércules, tá? Acho que a gente perde muito com o Hércules fora desse time, mas a gente tem aí a opção de liberar os alas. Eu acho muito interessante essa opção dos alas livres, tá? Eu acho que o Renato tá dando aí para muita gente uma prova de que ele é um treinador realmente versátil, né? Um treinador que entende o jogo, trabalha jogo a jogo. Então é isso, o Fluminense vai sair com os três zagueiros abertos, o Freitas quase como um lateral esquerdo aqui, o Thiago Silva lá por cima, o Ignacio sobrando, ou o Thiago Silva por aqui, né? Pode ser que o Thiago Silva jogue como líbero, o Ignacio por aqui. Eu acho que vai ser isso, porque o Thiago Silva tem a qualidade de saída de bola, que os outros não têm, né? O Thiago Silva tem a saída de bola. Então o Thiago vai funcionar como líbero, tá? Thiago vai funcionar como líbero, tendo a opção do passe no Bernal, Inácio aberto pela direita, Freitas pela esquerda. Então o Thiago vai ter aqui a opção de saída com o Freitas, que é um lateral, também joga como lateral. E o Freitas vai poder fazer aqueles esticões dele nas costas do lateral, buscando o René, que vai funcionar como um ponta. Acho muito interessante. Só volto a falar, não escalaria o Germancano, embora jogadas pelos lados, o Germancano é muito perigoso dentro da área. Quem sabe, né, o Renato não tenha acertado. A gente pediu que o Renato escalasse um time contra o Borussia Dortmund completamente diferente do time que ele escalou. E o que aconteceu? O Renato estava certo. O time do Renato funcionou melhor do que as escalações que a gente imaginou. E agora, mais uma vez, ele surpreende, né? Lembrando que lá pelo lado direito, o Xavier vai jogar como um ponta, praticamente, um ala ponta, né? Dando a opção para o Arias, que vai cair aqui pela direita, e são os dois que conseguem fazer muito bem esse jogo juntos, né? Com a passagem aqui do Xavier, a gente vai ter esse trabalho de bola do Xavier atacando espaço. Enfim, gostei da escalação, achei uma escalação que eu não imaginava que o Renato tivesse culhão para botar em campo, e ele mais uma vez surpreendendo todo mundo. Agora, o Fluminense treina com esse modelo tático, inclusive é algo que eu cobro muito do Fluminense, trabalhar com esse modelo de jogo, tá? É algo que eu cobro por demais. E acho que o Fluminense trabalha pouco com esse modelo,
não escala tanto esse modelo, e eu gostaria de ver mais esse modelo de jogo em campo, e a gente vai poder ver hoje, né? Volto a falar, só não teria escalado o Germancano e não teria escalado o Bernal e sim o Hércules, mas faz parte. O Renato é o treinador, é por isso que ele ganha o que ganha, a gente ganha o que a gente ganha, né? Essa que é a realidade. Enfim, galera, o que vocês acharam dessa provável escalação? Volto a falar aqui, gostei, acho que foi muito ousado, muito ousada a escalação. Acho que o Renato espelhou aí o time da Inter de Milão e pode surpreender a Inter, principalmente com essas jogadas nas costas dos laterais da Inter de Milão. Acho que pode dar coisa boa aí, pode acontecer coisa boa aí. Acho que as coisas podem acontecer positiva para o Fluminense, a gente surpreender no contra-ataque e, de certa forma, a gente dá uma consistência, porque na hora de se defender, a gente faz ali uma linha de 5 jogadores, né? E se defende com 5, né? Tendo ali uma segunda linha de 4. Eu acho que o Fluminense tem grande chance de fazer uma grande partida contra a Internazionale de Milão e até mesmo surpreender a Inter de Milão. Tá aí, ó, o time sem a bola provavelmente vai fazer isso daí, ó, vai se defender dessa forma aí que vocês estão vendo aí. Não pode ser com a linha tão baixa como eu coloquei aqui, mas vai ter uma boa consistência defensiva e quando atacar vai ter o Arias tabelando com o Xavier pelos lados e o René tabelando dos lados aqui também com o Martinelli. Eu acho que pode dar bom aí essa escalação do Fluminense. Gostei. Tirando, como eu falei aí, eu acho que até o Hércules pelo Bernal faz sentido pelos lançamentos do Bernal. Bernal é um jogador de lançamento. Embora o Hércules, na minha opinião, se fosse para barrar alguém, eu tiraria o Martinelli e o Nonato e não o Hércules. Eu acho que o Hércules não poderia ter saído desse time. Mas não acho que influencia tanto assim. Não acho que atrapalha tanto assim. Eu acho que o Cano, sim, por não ser um jogador que faça pivô, por não ser um jogador que ajude tanto na fase defensiva, eu acho que o Cano acaba não sendo ideal nessa escalação de hoje. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que hoje, às 18 horas, tem um pós-jogo. Terminou o jogo do Flusão, a gente vai estar aqui. E vamos torcer para que o Renato está colocando aí dê certo, que o Fluminense consiga uma grande vitória e se classifique às quartas de finais aí do Mundial de Clubes. Vamos torcer, galera, torcer junto com o Resenha. Estaremos aqui às 18 horas com vocês, se Deus quiser, comemorando a grande vitória do Fluminense, beleza? Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até a live de 18 horas.